hoje, aqui e agora. A piedade, que é o temor do Senhor, a Bíblia diz que a piedade ela tem recompensas, não apenas na eternidade, mas agora. Ela tem promessas para o futuro e tem promessas para o aqui e o agora. Amém? Então esse é o convite que você recebeu. Nós acreditamos que toda a nossa família é salva. O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, falou para o carcereiro que estava apavorado e queria se matar. O apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então a promessa de Deus não é que se salve um, é que se salve todos. Amém, queridos? E se nós nos empenharmos na salvação da nossa família, quando nós entrarmos na eternidade, nós vamos receber muitos abraços e beijos. Porque hoje você fala para alguém receber a Jesus como seu Salvador, e alguns fazem mangofa, alguns ridicularizam, mas eles estão cegos, eles não veem. Mas quando eles chegarem na eternidade, que os olhos deles estiverem completamente abertos, e eles enxergarem o mundo espiritual como ele realmente é, ele vai dizer: caraca, que grande salvação foi essa que Deus preparou para mim. Ainda bem que alguém insistiu comigo. Em vez de insistir para beber, em vez de insistir para farrear, em vez de insistir para fazer tantas coisas, por que não insistir para vir para Deus? Amém, queridos? Então, se as pessoas insistem para o mal, nós vamos insistir para o bem. Se a pessoa recebeu o convite, glória a Deus. Se não, continue insistindo. Você já recebeu aquelas ligações insistentes do banco? Não estou falando de cobrança não, que eu sei que vocês pagam tudo. Sei que vocês são bons pagadores. Mas o banco não liga só para vender, aliás, para cobrar, ele liga para vender, não é não? Então liga de várias cidades do país, e a gente olha, liga: eu não conheço esse cara, eu não tenho ninguém nessa cidade. Você atende, ou é o banco, ou é a Oi, ou alguma coisa dessa natureza, querendo vender alguma coisa para você. E você diz: onde você pegou meu número? Eu não vou dizer. Tira o meu número da sua agenda. Não tira não, eles vão continuar ligando para você, ligando. Eu digo: poxa vida, por que a gente não faz isso com relação à eternidade, né? O banco faz isso para ganhar dinheiro, e a gente deveria fazer, porque o Senhor fala: aquele que ganha almas, esse é sábio. Então é sabedoria ganhar. A Bíblia diz que quando a gente ganha uma pessoa para Deus, a gente impede que muitas maldades aconteçam. Essa coisa cobre multidões de pecados. Como é que cobre? Porque ele não vai acontecer. E por que não vai acontecer? Porque o coração se abriu para Deus, a mente mudou, o comportamento mudou, e muita coisa ruim vai deixar de acontecer. Amém? Então hoje é um culto de família, e eu quero conversar com você sobre paternidade. Temos pouco tempo, vou falar pouco, mas eu quero conversar um pouquinho com você sobre paternidade. O lar, a casa, é o melhor lugar do mundo. Feliz é aquele que tem uma família. Vocês concordam comigo? Amém. Acho que não, estão meio tristes com esse negócio de família. Vamos desistir desse projeto, né? Não? Desiste não? Continua? Amém. Vocês foram tão desanimados, tipo assim. Hã? Como é, Gigante? Tem que persistir. Retroceder, como é que é? Render-se, não, retroceder nunca, render-se jamais. Van Damme, vocês não sabem o que é Van Damme não, vocês são novos. Sou do tempo do Van Damme, do Karate Kid. Senhor Miyagi, eu acho que é Miyagi. É, do Chuck Norris, eu sou desse tempo, do Rambo. Mas você não sabe o que é herói não, pessoal. Para você hoje, o pessoal tudo calça acochadinha, aquela coisa. Você não sabe o que é herói daquela época, é esse pessoal, né? Invocado, calça bem aqui, abertura, show de bola, muito legal. Então nós somos desse tempo. Eu sou desse tempo, né? Vocês são menino rei. Enfim, mas vocês foram meio desanimados, acharam que a família não é o melhor lugar do mundo. Escute o que eu estou falando. É muito bom você ter para onde voltar no final do dia, né? É muito bom você ter alguém em casa para lhe abraçar quando você volta. É muito bom ter alguém que vai te dar uma palavra de incentivo quando você está pronto para desistir. Quando você não tem, você precisa. A Bíblia fala: é melhor que sejam dois do que um. Porque quando um está com frio, o outro esquenta. Quando um está frustrado, o outro levanta.
É melhor ser dois do que ser um. A família foi um projeto criado por Deus. Entretanto, quando Deus imaginou a família, Ele imaginou a família com pessoas perfeitas. Só que o homem se tornou imperfeito. E quando ele se tornou imperfeito, a família ficou imperfeita. E aí, a família se tornou o melhor lugar do mundo e o local onde as tragédias acontecem. Né? O local onde muitas vezes você quer sumir, quer desaparecer, não quer voltar para aquele lugar porque se tornou um lugar insuportável de se viver. A família se torna um lugar onde talvez as feridas mais doloridas surgem, né? As feridas mais doloridas surgem. Mas o incrível é que mesmo com todo esse processo, a família ainda é a coisa mais preciosa que você vai ter na terra. É a família. Feliz aquele que tem uma casa para voltar no final do dia. Você viaja para a França. Nós estamos falando sobre romper a costela da miséria. Os irmãos estão ligados. Eu falei, vou para a França. Eu vou para a França. Talvez alguns pensam, não, a França é muito distante, é bem acolá, é difícil. França, Portugal. Né, Carlinha? Carlinha já está me insultando para tirar o passaporte. Vamos tirar. Não é não, Carla? Ora mais. É só atravessar o oceano. Fácil. Vai até nadando. Atravessa o oceano e chega lá. Né? Então veja, você vai para as moitas. Você não sabe nem onde é as moitas. É no Ceará, macho. O pessoal só quer ir para a França, não sei o que. Ceará, o pessoal vem tudo para cá da Europa. Porque é bom demais, a cidade do sol, não sei o que, a gente não conhece. Eu fui para Manaus, quando cheguei lá o pessoal, você conhece o lugar fulano de tal? Eu digo, não. Você conhece? Não. Eu digo, tu mora onde? Ceará. A mulher mora em Manaus, sabe tudo de Ceará, eu não sei de nada. Como é que pode um negócio desse? Nós não exploramos a nossa própria terra, os lugares lindos que tem para a gente conhecer e visitar. Pois bem, mas quando você faz uma viagem longa de 15 dias, coisa do tipo, você come em lugares diferentes, comida diferente, passeia em lugares diferentes, mas cara, terceiro dia você já está dizendo, meu Deus, minha casinha. Terceiro dia. Eu ouvi o depoimento de um cara muito rico, e o depoimento dele dizia assim, olha, eu tenho, como é que é aqueles carrão vermelho assim, né, o quê? Ferrari, ele tem Ferrari, tem não sei o quê, carrão, casão maravilhosa, viaja pelo mundo, ele disse, mas a coisa que mais me dá prazer é montar no meu cavalo e comer meu baião de dois. Você não sabe o que é baião de dois não, tudo bem. E é bom, com ovo então, é uma delícia. Ovo, queijo, carne do sol, uma delícia. Não, São Geraldo. Baião é uma delícia. O que é isso? Nossa comida. Né? Nossa comida. Pobre do pessoal que vão viajar pelo mundo não tem feijão. Falta morrer porque não tem feijão e arroz. Leva escondido na sacola para ver se come lá, porque não tem. Comida tudo estranha. Então, o que é isso? É que o mundo é lindo, a gente quer conhecer o mundo, a gente fica infeliz, às vezes pelo lugar que a gente mora, a nossa casa, mas por incrível que pareça, quando você sai, é o lugar que você mais quer voltar, é para o seu lugar, para a sua casa. Então, gente, é projeto de Deus. Mas, como eu disse, é o local também onde acontecem os maiores problemas, é dentro de casa. E um dos problemas que a gente quer ressaltar hoje é acerca da paternidade, acerca do relacionamento entre filho e pai, e entre pai e filho. Porque esse relacionamento decide a vida do ser humano. Escute só o que a Bíblia fala sobre isso. Vou ler alguns textos e a gente vai fazer alguns comentários. Escute, Provérbios capítulo 30. A Bíblia diz assim, capítulo 30, versículo 17. Olha o que diz. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhos da água. Olha só que coisa horrível. Vocês quiseram abrir? Não?
Tá bom, se não abriu, só escuta. Provérbios 30, 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe. Fale comigo, zombar do pai e desprezar a obediência da mãe serão arrancados. Zombar do pai, desobedecer à mãe. Do que é que está falando? Filhos feridos, com o pai ferido com a mãe. O que vai acontecer com essas criaturas? Eles andarão pelo mundo como se fossem cegos, seus olhos foram arrancados. Eles andarão em algum tipo de trevas, escuridão. E essa escuridão vai estar onde? Dentro? Não é fora, é dentro. Por causa disso, essa pessoa cai em laços, cai em armadilhas, cai em situações que depois ele pergunta: como que eu caí? Ontem eu estava assim, hoje eu estou desse modo. O que aconteceu? Quando você vai investigar a vida, você vai perceber que existem feridas que foram criadas no coração por causa de pai e de mãe, e quem está sendo prejudicado é ele. Ele não consegue se enxergar, se julgar, se ver e nem perceber. Normalmente, a gente vai ver esses meninos entrando nas drogas, entrando no crime, entrando no roubo, entrando numa vida isso, numa vida aquela, na bebida. Ontem mesmo eu fui comprar algo aqui com a minha esposa e a gente ia passando na rua e um homem, assim, um rapaz, mas é um rapaz já, assim, talvez 30 anos, alguma coisa. Pastor, meu lindo, você é lindo. Eu digo: ô cara, obrigado, né? Quando eu fui olhar direito, ele estava bêbado. Aí eu digo: não valeu. Se tivesse pelo menos sóbrio, né? Ia ajudar, eu ia acreditar um pouquinho. Mas eu entendi a expressão dele, que era uma expressão carinhosa, uma expressão de afeto, né? Tanto por mim quanto com relação à minha esposa. E ele estava dizendo: me ajude com relação à minha bebida. Eu digo: essa semana, quando você estiver sóbrio, a gente conversa sobre o assunto. Porque muitos deles, quando estão bêbados, nossa, quer tudo, beija, abraça, quer largar, quer mudar, mas quando chega segunda-feira, todos os projetos se desestimulam. Então eu tenho que conversar quando ele está sóbrio. Quando está bêbado não funciona muito, né? Então esperamos que essa semana vai dar certo. E ele estava dizendo: pastor, só hoje eu gastei R$400 aqui só com bebida. Então realmente ele estava bêbado, porque para gastar tanto com bebida ali, está rasgando dinheiro, né? Não está só bêbado, é doido, está rasgando dinheiro. Mas o que acontece? O que há com esse jovem? Por que ele está nesse ambiente, nessa situação? Se você for perceber, se você for chegar a conversar direitinho, você vai perceber que são feridas na alma com relação à paternidade. Conhecemos também um caso de uma moça linda, maravilhosa. Aos 15 anos começou a sua, ou foi antes disso, começou a sua vida sexual. A sua vida sexual ativa. E essa menina quis experimentar tantos homens quanto pôde. Um dia ela bateu no nosso gabinete, meu gabinete, dá até vergonha de dizer nosso gabinete, enfim, nossa mesa lá. Ainda não é um gabinete, será? Acontecerá, não é? Enfim, é um gabinete. O Rodney fez um gabinete tão bonito aqui, não foi, Rodney? Pois é, qualquer coisa consulte com o Dr. Rodney, dá certo. Então ela bateu lá no nosso gabinete. E qual era o problema dela? Era exatamente com a figura paterna. O paizinho não se entendeu com a mãezinha e abandonou a casa, vivia com muitas outras mulheres, além da mãe. A relação não deu certo, ele foi embora e a menina foi criada só, com a sua mãe. Quando chegou aos 15 anos, tudo que ela queria era o quê? Um homem que lhe desse cobertura, que lhe desse afeto. Mas o que ela procurava não era o homem, não era o sexo. O que ela procurava era abraço de pai. O que ela procurava era afeto de pai, né? Então, até hoje essa criatura está perdida. Não se achou ainda, né? Não se encontrou ainda continua perdida. E ela vai se entregar a todos que lhe oferecer
50 centavos que seja de carinho, de afeto, ela vai se abrir, porque ela tem uma ferida do tamanho do mundo na alma, dizendo, eu preciso de carinho. E o homem que se aproxima dela também tem uma outra pereba, dizendo, eu preciso pegar tantas quanto eu puder. E aí os dois se arrebentam, porque nem o homem resolve seu problema, porque ele resolve um problema imediato, mas o problema de sua alma não é resolvido, e nem o dela também. E vão entrar num processo que não chega a solução nenhuma. Onde começou aquele processo? Dentro de casa. Dentro de casa. Ok? Então veja, o que esse texto está dizendo. Quando a filha não obedece, como é que diz o texto, meu Deus? Despreza sua mãe, como é que é? Zomba do pai e despreza a obediência de sua mãe, terão os seus olhos arrancados, andará em trevas. Vocês estão comigo? Por que é que eu estou falando isso? Porque quando nós constituímos família, isso é algo muito sério. Quando nós pensamos em sair de casa, ou quando nós pensamos em traição, nós pensamos só em nós mesmos. Ocorre que quando você casa, você deixa de ser um e passa a ser dois. Você está compreendendo? A sua vida já não é mais sua, a sua vida é do outro e o outro é sua. E dentro desse contexto vai surgir terceiro e quarto, que são seus filhos. Quando uma situação difícil aparece, um diz, eu vou embora, vou desaparecer e tal. Tá aí o resto. Porque quem formou aquilo foi você. Antes de você aquilo não existia. Gente, na família nós brincamos de ser Deus. Por quê? Porque nós passamos a ter nas mãos o poder de criar o que não existe. Você tem potencial dentro de você e da sua esposa de gerar aquilo que não existe. Não existe. Quem trouxe a existência? Você. Se você não tivesse feito coisinha, aquela pessoa não apareceria. Ela apareceu, e agora? Te vira, peão. Não te vira, não. É responsabilidade sua para sempre. Ok? Eu não estou dando carão em ninguém, só estou dizendo que as feridas, elas começam dentro de casa. Você se divorcia, se separa e resolve o seu problema. Beleza. E o outro? E as feridas que foram abertas? Né? Bom, tudo bem. Só estou dizendo que é num ambiente de casa que os problemas e as feridas começam a ser construídas. Ok? Então esse texto está dizendo que quando os filhos têm esse tipo de problema com os pais, essa ferida vai sendo perpetuada. Escute bem o que está escrito no versículo, eu li o versículo 17, agora eu quero ler o versículo 11, que diz assim: a gente que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Versículo 2: a gente que é pura aos seus próprios olhos e contudo nunca foi lavada da sua imundície. A gente cujos olhos são altivos, cujas pálpebras são levantadas para cima. E a gente cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas que devoram a terra, devoram da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Veja, eu não vou falar exatamente sobre isso aqui, vou só passar por cima porque eu quero chegar a um ponto com você. Mas preste atenção, esse texto está falando de 4 gerações. O que é 4 gerações? É o pai, o filho, o neto e o bisneto, correto? Então, se eu contar a partir de mim, eu sou a primeira geração, meu filho a segunda, meu neto a terceira e meu bisneto, 4ª geração. Veja, a partir de mim, começou a ser construída uma família. Tudo bem? E, a partir de mim, vai haver uma determinação sobre o filho, uma determinação sobre o neto e uma determinação sobre o bisneto, a partir de mim. Então veja que responsabilidade, não estou falando irresponsabilidade, estou falando responsabilidade pesa sobre mim. Percebe? Então veja, ele diz assim: a gente que amaldiçoou o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Isso é uma primeira geração. E os filhos que nasceram ficaram zangados, aborrecidos, magoados com o pai. Correto? Vem então os filhos que diz assim: e a gente que é pura aos seus próprios olhos e contudo nunca foi lavada da sua imundície. O que vai acontecer? Essa criança vai crescer e dizer o seguinte: eu não faço nada errado, tudo que eu faço é certo.
Ela não consegue se enxergar, ela não consegue se julgar, se analisar e perceber os seus próprios erros. E aquilo aconteceu por quê? Porque ela é ferida com o pai. Aí vem uma terceira geração que diz: a gente cujos olhos são altivos. Ou seja, a terceira geração, ela vai ser uma geração altamente soberba, com os olhos empinados, que nunca, melhor dizendo, pálpebras levantadas. E a quarta geração, ele diz: a gente cujos dentes são como espada, cujos queixais são como facas. No meu entendimento, essa quarta geração vai ser uma geração que vai botar para fora toda a sua ira, toda a sua violência, toda a sua raiva que foi acumulada nas quatro gerações. E aquilo começou no primeiro caso. Um filho que se aborreceu com o pai. Aquele filho que se aborreceu com o pai vai gerar filho, você concorda comigo? O filho que se aborreceu com o pai, ele não vai ficar no... como é que chama? Quando não faz nada. A gente já esqueceu isso, né? Como é que é? Não fazer nada. É virgem. Não, estou brincando. Como é que é a expressão? Celibato. Pronto. Então ele não vai ficar no celibato. O cara ficou aborrecido com o pai e com a mãe, ele não vai ficar no celibato, ele vai fazer menino. Só que ele está ferido com o pai. E ele vai dizer o seguinte: o meu pai errou, eu vou acertar. Eu vou dar para o meu filho que meu pai não me deu. Eu vou ser melhor do que ele. Não é assim? É uma disputa, é uma briga, é uma ira. Eu vou ser melhor. Só que o motivo dele ser melhor é uma ferida que tem dentro dele. E o que ele vai acontecer? Vai só reproduzir o que o seu pai era. Se o seu pai era espancador e você tinha muita raiva dele ser espancador, você vai espancar também. Então, esse filho ferido só vai fazer reproduzir o que o pai já fez. Só que aquele menino que foi feito desse também não vai ficar no celibato, vai fazer menino. E ele tem uma soberba dentro de si. Ele é soberbo, não ouve ninguém, não obedece ninguém, não tem conselho, eu que sei, você não sabe de nada. Que é muito característica da geração que a gente está vivendo. Tipo, o professor é burro, sabe? Como assim? O cara estudou 10, 20 anos, tu está começando agora, sabe de nada. Quem sabe? Eu. Sério. Mas é assim que acontece. Eu sou pastor, tenho 44 anos de idade, desde que eu me entendo por gente, que eu estou na igreja. Tem pessoas que chegaram ontem na igreja e dizem o que ele está dizendo está errado. Devia primeiro dar um crédito, né? Não, esse cara estudou, esse cara viu, esse cara analisou, esse cara já andou muitos anos. Deve ter alguma coisa para comunicar para a gente. Deve valer a pena ouvir o que ele está dizendo. Porque ele viu. A igreja é um negócio interessante porque ele é um celeiro de família, é um celeiro de gente, é 1000 problemas dentro. E tem gente que diz assim: eu não gosto da igreja porque a igreja é todo mundo falso. É um povo assim. Eu digo: tu queria o quê? É igual você ir para o JF e dizer: detestei. Por quê? Um monte de gente lá, quebrado de moto, atropelamento, faca, bala. E tu queria o quê? Rosas, tu queria ver rosas no jardim? Hospital é um lugar de gente o quê? Esbagaçado. Mas o pessoal quer vir para a igreja e encontrar o quê? Um monte de gente com asinho, né? É não, gente, é um monte de demônio querendo virar anjinho, é diferente, né? É um monte de demônio. Então quando você olhar para o seu irmão, você diz: olha, cuida, presta atenção comigo. Olha o meu garfo, né? Então a igreja é um lugar de pessoas que têm problemas, né? Pessoas que têm problemas. Muito bem. Então a gente experimenta durante toda a nossa história muitos acontecimentos, muitos eventos. Então a gente chega, por exemplo, para um garoto e a gente diz: cara, vai acontecer assim, assim, assim. Vai nada, eu que sei. Você é doido? Vou viver, então vai, fica em paz. Na verdade, uma coisa que eu tenho percebido da nossa geração é que ninguém busca conselho. Você sabia disso? Ninguém busca conselho. E aí eu fico numa situação que é assim: eu fico vendo a pessoa caminhando para o precipício doido para pegar de volta. E dar conselhos, e orientar, e instruir. Não funciona. Por quê? Porque se ela é soberba, ela não vai ouvir. Ela já vem de uma geração de pai, ferido com pai, ferido não sei o quê. Ela é soberba, não vai escutar.
quando é que vai escutar? Quem sabe um dia, depois que quebrar a cara muitas vezes, pode ser que ela diz, por favor, me dá uma dica aí, né? Dá uma luz para ver se eu não quebro a minha cara, né? Então assim, a gente visualiza, a gente vive muito essas questões de problema. Você está percebendo como é delicado essas feridas paternas? Acontece dentro de casa, o melhor lugar do mundo e o lugar onde as grandes feridas e problemas acontecem. E essas feridas e esses problemas nós vamos levar para a vida. Nós vamos levar para o nosso trabalho, vamos levar para o nosso emprego, vamos levar para a nossa faculdade, para onde nós formos, nós vamos carregar aquilo conosco. E nós vamos levar para onde mais? Para o nosso casamento. Não é assim? Nós vamos levar as feridas que foram ocasionadas dentro da nossa família, vamos levar para onde? Para o nosso casamento. A gente brinca dizendo que o casamento é uma omelete, feita com 2 ovos, um teu e o outro do outro, né? Se os ovos forem podres, a omelete vai sair ruim. Mas se os ovos forem sarados, a omelete vai sair boa. Então, o meu casamento vai ser um reflexo de quê? Que tipo de ovo eu sou? Que tipo de ovo eu botei, né, na nossa frigideira para fazer o nosso omelete? Vocês estão comigo? Muito bem, meu omelete está estragado, meu ovo está estragado. Perdeu-se a omelete? Não, queridos, dá para recuperar. Amém? E é por causa disso que eu estou falando para vocês sobre paternidade, porque é o ponto onde eu quero chegar. Mas antes disso, vamos ver aqui. Malaquias capítulo 4, versículo 6, diz assim: E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos seus filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. O que é que precisa acontecer para que a terra não seja ferida com maldição? Filho se convertendo ao pai, e o pai se convertendo ao seu filho. Se eu não faço isso, o que é que vai acontecer? Aqueles processos que aconteceu com a geração 1, geração 2, geração 3, geração 4, a quarta vai ser uma geração extremamente violenta. Ela vai externar o que foi roubado dela nessas 4 gerações. Como é que eu faço para resolver isso? Converta-se ao seu pai. Como? Liga para ele. Vai visitar ele. Compra um presente para ele. Mas ele me feriu. Mas é assim mesmo. A ferida foi aberta. Você não quer sarar? Quero. Está doendo? Tá. Quer sarar? Precisa fazer algo. E o que é esse algo? Converta-se ao seu pai. Converta a sua mãe. Aí onde fica difícil. Mas é aí onde está a solução. Vocês estão comigo? A coisa mais difícil é a gente se humilhar, é a gente se quebrar, é a gente botar o coração para fora, para que a gente se sare por dentro. É a coisa mais difícil que existe. Nem para o melhor amigo a gente quer se abrir, porque vai que o amigo me entrega, né? Então a gente pega todas as nossas podridões e coloca nos porões da nossa alma e não trata aquilo com ninguém. Mas o que a Bíblia está dizendo é, para que a terra não seja ferida com maldição, o filho precisa se converter ao seu pai, e o pai precisa se converter ao seu filho. Foi isso que aconteceu com João Batista. Quando João Batista começou a pregar, houve essa unção, um poder de Deus, uma graça liberada sobre o João Batista e sobre aquele povo, que os homens começaram a vir de todos os lugares, de todas as regiões, e confessavam seus pecados diante de João Batista, eram batizados. Logo em seguida, esses homens iam para suas casas. E o que aconteceu? Os pais começaram a se reconciliar com seus filhos, e os filhos começaram a se reconciliar com seus pais. E o que aconteceu com aquele país? Veio um grande avivamento. Deus enviou Jesus, que era o Salvador, que é o Salvador dos homens. Mas isso aconteceu dentro de um contexto em que os filhos começaram a se converter com os pais. Você quer ver uma igreja ruim? É uma igreja onde os filhos são feridos com os pais e os pais feridos com seus filhos. Quer ver uma igreja boa? Família forte. E como é que a família vai ser forte? Filho amando pai, pai amando filho, filho respeitando pai, pai respeitando filho. A Bíblia fala, você irá bem em tudo que você fizer.
Reconciliação com os pais implica em prosperidade. Por quê? Agora você está vendo. Quando os olhos são arrancados por causa da briga com os pais, oportunidades de riqueza aparecem na frente e a pessoa não vê. A oportunidade passa e você não vê. Quando você deveria ser gentil, você é estúpido. E as oportunidades vão passando e perdendo, passando e perdendo, passando e perdendo. Por quê? Você está cego. Como é que resolve isso? Converta-se ao pai, converta-se à mãe, converta-se ao filho. Sare a família entre si e você vai ver o melhor de Deus. Amém? Então veja que coisa linda. Muito bem. Dentro da família é o local onde acontecem as grandes feridas da alma do ser humano. Senhores com 80 anos, com 90 anos, choram feito criança, se lembrando dos seus pais. E às vezes as lembranças não são boas, são lembranças ruins. Como que pode? Esse homem com 80 anos, 90 anos, já deveria estar resolvido com a vida. É ou não é? A Bíblia diz assim: ensina-me a contar os meus dias, para que eu encontre coração sábio. Ou seja, quanto mais os anos passam, eu devo ter sabedoria para contar os meus dias e alcançar coração sábio. É o natural, é o normal da vida. Quanto mais velho, mais sábio. Mas não é sempre assim que acontece. Tem pessoas em idades avançadas que ainda continuam alimentando feridas que foram feitas na sua infância. Nunca lidaram com aquilo. Um tipo de rejeição, um tipo de abuso, sei lá, pancadas, fome, sei lá, cada um vive a sua experiência e sabe as feridas que carrega. Meu pai era ausente, meu pai batia em mim, meu pai nunca me deu um presente, eu nunca tive um aniversário, nunca foi no meu colégio, nunca viu meu boletim, nunca disse parabéns, mas sempre foi severo comigo. São queixas inúmeras, que às vezes é comum para todos. Mas o conselho de Deus é: reconcilie-se. Amém? Agora deixa eu te contar uma coisa. A paternidade, ela foi providenciada por Deus. Deus pensou pai e mãe para cuidar dos filhos. Está no coração de Deus, está no projeto familiar desde o começo. Entretanto, tem um detalhe. Qual é o detalhe? É que no princípio o Senhor disse assim: mas vai chegar um dia em que você deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Não é assim? Lá está escrito: Deus criou homem e mulher e determinou que vai chegar um dia em que você deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ora, o que é que isso diz para nós? Que dentro do projeto de Deus já havia um pensamento de uma emancipação, de um rompimento com a paternidade. Rompimento. Inclusive é um conselho que eu dou para os nossos jovens que vão casar, ou que já casaram. E qual é o conselho? Se divorcie do seu pai e da sua mãe. A irmã Selma que o diga, coitada. Cadê a irmã Selma? Está ali ela. Davi está pensando em casar. Está pensando não, está decidido. Não está pensando não, já é prego virado, ponta virada. E a irmã Selma ficou: meu Deus, meu filho, não vai não, meu filho. Fique em casa, não é? Não vai não, não vai não, não vai não. Ô Davi, como é que vai ser, Davi? Então assim, ela fica remoendo e sofrendo. E o Oswaldo disse que é machão, diz: pode ir, está liberado, não sei o quê. Só que só Deus sabe o que acontece por dentro, né? A reviravolta de um pai. Eu me lembro quando eu era criança, e a minha irmã casou, e eu sei do vazio que ficou dentro de mim, porque eu liberei uma irmã. É incrível como é que essas coisas acontecem. E a criança, você diz: ah, nem liga, conversa. Criança tem as mesmas experiências que os adultos têm, tem percepção de tudo que acontece, tenha certeza disso. A gente acha que criança não entende nada. Não entende? Eu sei, eu já fui criança, eu me lembro. E eu sei que quando houve o divórcio, divórcio que eu estou falando, da família, não é do marido, ok? Então quando houve esse corte, essa ruptura da minha irmã, eu senti a ausência dela, a falta dela. Agora imagina pai e mãe. É muito forte, né? Então ninguém quer perder. Entretanto, já estava no projeto de Deus essa ideia da emancipação. E o que eu digo para os nossos jovens que casaram, o que estão casando é: separe-se do papai e da mamãe, porque senão não vai prosperar.
Hoje mesmo eu estava ouvindo o depoimento de um pastor, contando a sua experiência. Quando nasceu o seu primeiro filho, ele não tinha onde morar. E a sogra dele disse: eu vou te dar um quarto da de casa. Aí quando ele levou a criança para casa, recém-nascida, dias depois ela chegou e disse: olha, mas é só por 3 meses. Te vira. Você está compreendendo? Aí ele diz: eu amo a minha sogra, porque eu sei que ela se importa comigo. E só o que ela estava querendo era o quê? O meu sucesso e o meu crescimento. Eu acredito no projeto família, eu acredito que há provisão de Deus quando você toma essa postura. Quando a gente casa e fica na aba do pai e da mãe, isso não é prosperidade. Estão comigo? Prosperidade é você romper e começar a construir a sua história, começar a desenvolver fé, a crer, a ir para a batalha, a ir para a briga e construir a sua própria história. Ah, nós vamos comer arroz com salsicha, que seja, mas é o seu arroz e a sua salsicha. Amanhã isso vai virar testemunho. Comecei assim, e fui assim, e aconteceu assim, e hoje eu estou desse modo. O que aconteceu? Deus me favoreceu no meu projeto de família. Quando essa emancipação não acontece, a família não cresce, os indivíduos não crescem, porque eles continuam dependentes dos outros. Já estava no projeto de Deus esse rompimento: deixará pai e mãe para se unir à sua mulher. Agora veja que coisa interessante. Essa expressão, essa declaração de Deus, deixará o homem pai e mãe para se unir à sua mulher, na verdade, é talvez a primeira profecia referindo-se a Jesus. Como? Jesus deixou o Pai lá no céu, veio para a terra, e na hora dele subir na cruz, ele deixou a sua mãe. Então o que ele estava dizendo? Deixou o pai, deixou a mãe para se unir à sua noiva. E quem é a noiva de Jesus? Você e eu. A igreja. Então veja que a profecia que Deus fala para mim, na verdade, Ele está me levando para um entendimento maior. E qual é esse entendimento maior? Ele está dizendo: quando Jesus deixou o pai, deixou a mãe e morreu na cruz, o que ele estava dizendo? Agora eu vou te permitir que você conheça a verdadeira paternidade. Então esse é o ponto onde Jesus nos guiou. Os nossos pais, eles vão ser imperfeitos? Pode ter certeza. E se você ainda não é pai, você só vai ter uma certeza: qual é? Tu vai errar muito. Você não vai saber, você vai olhar para o seu pai e dizer: ah, errou demais, ah, eu detesto ele, odeio ele, fez isso, fez aquilo, fez... Ok, eu vou rogar uma praga em você, você vai ser pai. E quando você for ser pai, você vai lidar com um filho que você não tem noção como aquela criatura é, e não tem cartilha pronta para você lidar com ele, não tem faculdade para você estudar, aprender com ele, não tem. Você entra verdinho: não, eu tenho 40 anos, eu sei, sabe nada. Os pais às vezes têm 5 filhos e cada filho é um desafio. Ele aprendeu a lidar com o primeiro, ele disse: ó, vamos ver o segundo, eu dou de que sobra. Oxi, aprendi com o primeiro. Aí vem o segundo, te tira do sério e te mostra que o que você acha que aprendeu serve para nada, porque não se... Quem foi que falou? Todo mundo aí. O segundo não tem nada a ver com o primeiro. Então você pega tudo que você escreveu e aprendeu com o primeiro e vai ter que começar a registrar um livro com o segundo, porque você não sabe nada daquela pessoa. Então qual é a única certeza que nós temos como pai? Vamos errar. A única certeza: nunca estaremos prontos para ser pai, vai haver erro. Entretanto, quando Jesus deixou o pai e deixou sua mãe e morreu na cruz, ele disse: agora eu abri um caminho para eu te mostrar a verdadeira paternidade. O desejo de Deus era: você vai ficar debaixo da paternidade humana por um tempo,
Porque em determinado momento eu quero que você me conheça como pai. E nesse sentido eu sou seu pai. Nesse sentido eu sou seu pai. E as imperfeições que você experimentou, que você viveu, que lhe fez sofrer, que lhe fez amargurar, você vai encontrar a perfeita paternidade. Amados, o único remédio que nos permite ser bons pais é se nós tivermos a paternidade de Deus. Se nós não tivermos a paternidade de Deus sobre nós, nunca saberemos ser pai, porque a paternidade é dele, é com ele. Nós somos só um arremedo de paternidade. O verdadeiro pai é ele. Em Lucas capítulo 11, Jesus fala assim: vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Se os seus filhos pedem ovo, vocês dão ovo. Não dão escorpião no lugar de ovo. Se os seus filhos pedem o que mais? Pão. Você não dá um tijolo. Você já pensou amanhecer o dia, o filho dizer: mamãe, estou com fome. Tá, filho? Tô. Um instantinho, por aí. Aí ela prepara aquele prato bem bonito, bota uma cumbuca. Quando o menino abre, um tijolo. Qual a mamãe ou qual o papai que faz isso? Não faz. Ou então, de repente, você preparou o café da manhã e quando ele levanta a cumbuca, lá vem uma serpente saltando do seu nariz e pregando nele, matando ele, injetando veneno. Nós fazemos isso? Não fazemos. Aí o Senhor pergunta: se vocês são maus, ou seja, se vocês são um arremedo de pai, e vocês não fazem isso, mas vocês dão o melhor. Se o filho pede um ovo, você faz um ovo. E se tiver toicinho, não, bacon é americano, nossa é toicinho. E se tem toicinho, você bota junto. Se tem, sei lá, iogurte, você bota junto. Você prepara um café, se você tem um suco, cafezinho com leite, gostoso, delicioso, para o seu filho comer e ir para o colégio. Todos os pais, está aqui a irmã Nenê. Cadê a irmã Nenê? Está ali, escondidinha ali, ó. A irmã Nenê acorda 4 da manhã, eu acho. 4, 5, por ali. Por quê? Porque o Deló, que parece um homem pedra, grandão, mão desse tamanho, vai lá todo dia tomar café com a irmã Nenê. Hoje estava preocupado. Apareci lá na irmã Nenê hoje, 8 horas da manhã, e aí chega uma vizinha e diz: irmã Nenê, liga para o Deló porque está preocupado com a senhora. Por quê? Porque ele não conseguiu falar com a senhora, não sei o que, não sei o que. Porque não tomou café com a mamãe. E nós estamos falando do mamão. O que é isso? Jesus está dizendo: se vocês são maus, e vai falar de um filho da irmã Nenê, você está doido? Você está doido? Compra briga com cão, meu irmão, se você falar dos filhos dela. Defensora feita leoa brava. Olha o tamanho dela. Mas não estou nem aí, ela entra na briga com quem quer que seja. Jesus está dizendo: vocês são maus, cara. Vocês são arremedo de pai. E vocês fazem essas coisas com seus filhos. Aí ele pergunta: agora imagina eu. Aleluia. Aleluia. Agora imagina eu. O que eu não vou fazer com vocês? Queridos, escute, para eu ser bom pai, para eu ser uma boa mãe, eu não serei se eu não conhecer a paternidade de Deus comigo. A paternidade de Deus é algo tão lindo, tão especial, tão espetacular, que não houve um profeta, não houve um homem de Deus, em todo o Antigo Testamento, em toda a história, que conseguiu ver Deus como pai. Nenhum. Nenhum. Moisés não conseguiu ver, Jeremias não conseguiu ver, Isaías não conseguiu ver, os profetas não conseguiram ver. Entretanto, quando João Batista apontou para Jesus, ele disse assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, falando de Jesus, que estava no seio do Pai, este conheceu. E ele é que vai nos revelar quem o Pai é. Quando Jesus começou a pregar, os seus primeiros ensinamentos é para nos ensinar a conhecer Deus como Pai.
Porque nenhum profeta conseguiu conhecer a Deus como Ele é, só Jesus conheceu. Então livro de Hebreus fala assim: Deus falou antigamente aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho, o qual é a expressão exata do ser de Deus. Então veja, Deus agora encontrou um mensageiro perfeito para poder falar dele, de como Ele é. Então quando Jesus está ensinando para nós, como por exemplo nesse texto de Lucas, ele disse: Deus é seu Pai. Quando você vai para Mateus capítulo 6, ele diz assim: por que vocês estão andando preocupados? Por que vocês estão andando ansiosos? Por que vocês estão carregando um peso sobre vocês que vocês não conseguem carregar? Ele diz: vocês têm Pai. Vocês têm Pai. O nosso principal problema, queridos, é um problema de identidade. Quem nós somos? De onde nós viemos? Quem é nosso Pai? Esse é o nosso principal problema. Se nós não sabemos quem somos, de onde viemos, quem é o nosso Pai, então nós andamos como perdidos na terra. Preste atenção nisso aqui. Quando Jesus estava sendo batizado nas águas, eu já vou encerrar, vem para cá, Ministério do Louvor. Quando Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz que assim que ele saiu, ele começou a orar. E quando ele orou, a Bíblia diz que os céus se abriram, rasgou-se os céus, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus numa forma de pombinho. Nesse exato momento, se ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Diga isso comigo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Ele tem o quê? Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Até aquele exato momento, Jesus não tinha feito nenhum milagre. Até aquele exato momento, Jesus não era conhecido como homem de Deus. Ele era o filho de José e o filho da Maria. Como no nosso caso, o filho do padeiro. Era um ser humano comum. Então ele não havia feito nada de especial. Entretanto, ele ia agora começar a missão da sua vida. E qual era a mensagem que Deus, o seu Pai, queria que ficasse cravada no seu coração e não saísse em hipótese alguma? Era: você é meu filho. Se tem uma coisa que você não pode esquecer, é que você é meu filho. O meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Preste atenção numa coisa. O que é isso? Identidade. Quem eu sou, quem é meu Pai. Isso é identidade. Se eu perco isso, eu perco a minha vida. Essa é a coisa mais preciosa que existe. Você vai ser tentado em perder a sua identidade. Preste atenção. Quando Jesus recebeu essa palavra de Deus dizendo: este é meu filho, a Bíblia diz que o Espírito Santo o levou para o deserto e lá ele foi ser tentado. Por 40 dias ele não comeu. E no final de 40 dias, o tentador se aproxima dele. Qual é a primeira tentação que o tentador oferece? Se você é filho, transforme essas pedras em pães. O que era que o tentador estava colocando em jogo? Tem certeza que você é filho? Prova que você é filho. Faça alguma coisa para você ser filho. E Jesus fala: escuta, tentador, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Pergunto para você: qual foi a palavra que saiu da boca de Deus? A palavra foi: você é meu filho. Jesus está dizendo: não é de pão que a gente vive. De que é que a gente vive? De uma convicção firme.
é de uma declaração cravada, firmada, estabelecida, posicionada, enfiada na alma, no espírito, dizendo: é meu filho. E você não precisa fazer nada para ser filho. Simplesmente você é filho. O seu filho precisa fazer alguma coisa para ser seu filho? Tipo, você será meu filho se você comprar o pão na padaria. Você será meu filho se você se comportar direito. Você será meu filho se tirar 10 no colégio. Você será meu filho se contribuir financeiramente em casa. Você será meu filho se acontece assim? Não, você é filho. Ponto. Então escute. Qual é o posicionamento mais importante que eu preciso ter na minha vida? Essa convicção: Deus é meu Pai. Jesus veio para estabelecer essa verdade, porque nenhum profeta conseguiu mostrar Deus como Pai. Mas a partir de Jesus, a gente conseguiu entrar no coração de Deus e ver como Ele é. E como Ele é? Ele é aquele que vem uma prostituta, um monte de homem com pedras nas mãos para arrebentar com ele, com ela, e diz: tem que ser apedrejada porque a lei diz. Aí Jesus fala: se você não tem pecado, taca a pedra. E eles começam a lançar suas pedras e ir embora. A mulher pergunta, a mulher levanta os olhos e dizem: cadê meus acusadores? Não, acho que Jesus pergunta, né? Cadê teus acusadores, mulher? E ela diz: Senhor, foram todos embora. Aí Jesus fala: nem eu te condeno, vai em paz. Vai em paz. O que era isso? Jesus mostrando o coração do Pai. Se eu não conheço o coração do Pai, eu vou andar com medo. Se eu não conheço o coração do Pai, eu vou andar preocupado se eu estou andando no nível para ser aceito. E todas as vezes que eu precisar me relacionar com Deus, estar confiadamente diante dele, eu vou olhar para mim. Todas as vezes que eu olhar para mim, eu vou estar em falta. Eu nunca vou estar perfeito. Os melhores pais que tem aqui hoje, se a gente conversar com eles, eles vão dizer: eu erro muito. Porque uma coisa é certa, nós sempre vamos ser achados em falta. Por isso, todas as vezes que eu me aproximo de Deus, nesse contexto, eu preciso fazer algo para que Ele me aceite como filho. Você já começou perdendo. Porque essa é a tentação da serpente. Faça algo. Prove que você é filho. Jesus fala: eu vivo não pelo pão, mas por uma palavra. E a palavra é: eu sou filho dele. E a serpente disse: bom, com esse tipo de convicção, eu não posso brigar. Aí ela diz: vou passar para um outro nível. E qual é o outro nível? Dinheiro. Vamos ver onde está o seu coração acerca do dinheiro. Eu te dou o que você quiser, poder. Só quero uma coisa: me adore. E Jesus falou: somente ao Senhor teu Deus deve adorar e servir. Isso é um posicionamento de filho. Ou seja, você faz algo não por causa do dinheiro, você faz algo por causa do seu Pai. Não é o dinheiro que determina o que eu faço, é o meu coração de filho querendo agradar o Pai, não por imposição, mas porque Ele é meu Pai. E eu entendi isso ficou claro na minha cabeça, que eu sou filho dele. E como filho, eu vou fazer alguma coisa, não por causa do dinheiro, mas por causa dele. O diabo não fica satisfeito e diz: vamos para um alto monte. Se você é filho de Deus, jogue-se. Prova que você é filho, porque se você for filho, Ele vai te resgatar. Mais uma vez Jesus fala: não devo tentar o meu Pai. Ou seja, novamente o diabo estava colocando em jogo se ele era filho ou não. O que é que salvou o enfrentamento? A convicção de que você é filho. Amém, queridos?
a convicção de que você é filho. Então preste atenção nisso. Sempre foi o objetivo de Deus desde o princípio, que você ia chegar um dia em que você ia deixar pai e mãe para se unir à sua mulher. E quando chegasse esse tempo, a sua relação era com outro tipo de paternidade, perfeita, superior, sem falha, sem erro. No nosso caso, quando foi que essa paternidade começou? Quando Jesus deixou o pai, deixou sua mãe, subiu na cruz e se uniu à sua noiva. Naquele ponto, Ele nos permitiu conhecer a verdadeira paternidade, que era o Pai. Jesus falou assim: você não conhecerá o Pai se não for através de mim. Para você conhecer o Pai, você precisa conhecer a mim, o que eu tenho a dizer a você. Amados, e a declaração, a pregação talvez mais importante de Jesus é exatamente essa. Ele veio tornar filho aqueles que creem nele. Por que precisa crer nele? Porque só ele tem sangue santo para purificar o pecador. Porque só através de Jesus? Porque todos nós fomos achados em falta. Se eu venho a Jesus, recebo dele perdão dos meus pecados, ele disse, então o acesso está aberto para você conhecer o Pai. Mas por quê? Porque se eu tiver com a minha consciência pesada, se eu tiver com a minha consciência carregada, eu nunca vou querer me aproximar do Pai, por causa de vergonha, por causa de que eu mesmo não me suporto, eu mesmo não me tolero. Não é que o Pai não me queira, Ele me quer, mas eu não quero Ele, porque eu mesmo não me quero. Então nesse momento eu estou com a minha paternidade rompida. E o que é que eu vou ser? Um filho rompido com o pai e rompido com a mãe, porque a minha paternidade com Deus está rompida. Quando a minha paternidade com Deus se ajeita, o resto se conserta. Porque todo problema da humanidade é um problema de paternidade. É um problema de um filho que saiu da casa do pai, que é Deus, e foi viver no mundão. Houve um divórcio com a verdadeira paternidade. E por causa desse divórcio com a verdadeira paternidade, vai andar perdido e errante na terra. Até que ele chegue a uma consciência, haja um estalo na mente, dizendo, eu preciso voltar para a casa do Pai. Preciso voltar para a casa do Pai. Então nessa hora que acontece a decisão, dizendo, eu quero voltar para a casa do Pai, é que você vai ter um encontro com a paternidade de Deus. Se você é imperfeito e quer coisas boas para os seus filhos, Jesus perguntou, o que dirá do Pai? O que Ele quer para você? Mas se a minha paternidade com Deus estiver rompida, eu vou entender que Deus não quer me dar nada. Eu vou entender que eu não tenho direito a nada. Eu vou entender que o meu direito é sofrer mesmo, o meu direito é dar errado mesmo, porque eu sou errado mesmo. E é disso que eu vou desfrutar. Onde que está a nossa solução? Reconciliação com Deus. Jesus morreu porque se afirmou ser filho de Deus. Essa foi a causa da sua morte. Filho. Esse é um tema central da Bíblia. Filho. Você é filho. Se eu não sei que eu sou filho, eu vou ser vulnerável. Por quê? Porque quando o tentador chegar, ele vai dizer, faz tal coisa para que você seja filho. Aí você vai fazer e é reprovado. Está vendo? Diz que você não é. E você vai andar sempre com esse peso. Faz, não sai perfeito. Diz, está vendo como não é filho? Porque se fosse filho não fazia isso. Carrega um piano nas costas. Mas quando a consciência de filho está presente, independente do que você faça, porque a filiação é um direito de conquista. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todo tipo de bênção nas regiões celestiais e nos predestinou em Cristo para sermos santos, irrepreensíveis diante dele e ser filho. Você foi predestinado para ser santo, irrepreensível e filho.
A filiação é um direito de conquista. Jesus comprou para nós, não é algo que você faz, é algo que Ele dá aos que creem. Você não precisa fazer algo para ter, você precisa crer para receber. Porque não há nada que você faça que compre o título de filho de Deus. Talvez você possa comprar um título de filho americano, talvez você possa comprar um título de filho de uma outra nação, mas filho de Deus não há preço que compre, só o sangue de Jesus. Amém, queridos? Então, para que haja saúde na nossa família, saúde na nossa casa, saúde na minha paternidade, eu preciso ter a paternidade de Deus na minha história. Convicção segura: você é meu filho amado. Mas eu não fiz nada. Filho amado, fica seguro nisso. O tentador vai chegar e dizer: você está ferrado, chegou tarde. Meu pai já pregou uma frase na minha alma dizendo: é meu filho amado. Arrebentado, torto, invocado, é meu filho amado. Há uma verdade batendo. Chega uma hora que ele diz: eu não aguento mais, e volta. Mas não por medo, não por constrangimento, não por pisa, não por castigo, mas por amor. Porque a declaração de filho vai estar batendo no seu coração e dizer: você é meu filho. Você vai para ambientes e lá no seu coração vai estar dizendo: você é filho, esse ambiente não é bom para você. Mas não é alguém dizendo: se você não sair daqui eu te arrebento, um pneu vai passar no teu pé. Não. Tua casa vai cair. Não. Vai ser punido. Não. Uma voz suave dizendo: você é meu filho, você é maior do que isso aqui, você foi criado para as alturas. Vocês viram o que nós dissemos domingo passado: o mundo não suporta um mendigo quando este nasceu para ser rei. O mundo não suporta um mendigo quando este nasceu para ser rei. O mundo tem expectativa acerca dos filhos de Deus. Primeira convicção: eu sou filho. Porque você fez algo? Não. Porque Jesus fez para você. Todas as vezes que você se apresentar diante de Deus baseado na sua justiça, você se ferra. Porque sempre você vai estar inadequado. Eu sei que o tempo já estourou, mas deixa eu só te contar essa historinha aqui, por favor. Aí eu termino. Eu chamei o Ministério do Louvor só para dizer assim: ó, está terminando. Só para a gente encerrar aqui. Tem uma história, queridos, a história de Jacó e Esaú, que era o filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Jacó teve 2 filhos. Isaac teve 2 filhos, que foi Jacó e Esaú. Esses 2 eram gêmeos. Jacó e Esaú eram gêmeos. Mas Esaú nasceu primeiro. Esaú era cabeludo. Jacó era pelado. Esaú nasceu primeiro. Então o direito de herança do pai, quando esse morresse, a maior porção era para o filho mais velho, que era o Esaú. Está acompanhando meu raciocínio? Aconteceu que no dia de Jacó, que Jacó estava para morrer, melhor dizendo, Isaac estava para morrer, ele chamou o seu filho mais velho, que era o peludo, que era o primogênito, e disse: meu filho, vá buscar uma caça para mim, faça um prato gostoso para mim, eu vou comer, vou ficar satisfeito, e eu vou estender minha mão sobre você e vou te abençoar. Esaú correu e disse: é hoje que é o dia da minha herança. Ele não estava feliz porque o pai ia morrer, mas estava muito feliz porque a vida dele ia dar um up. Só que a mãe de Jacó escutou a conversa, e ela chamou Jacó e disse: corre depressa, não vai caçar, mata um cordeiro e faz um prato para o teu pai, para que ele te abençoe em vez do teu irmão. Mãe tem essas coisas, não tem? Fazer ali um conchavo, uma coisa assim. Tem mãe que tem. Pois essa mãe era desse jeito. Diz: filho, corre,
vai, mata o cordeiro e dá comida para o teu pai, para que ele abençoe tu e não teu irmão que está no mato. Aí ele disse: mãe, mas eu sou pelado e o meu irmão é peludo, e o meu pai vai saber que não sou eu. Ela diz: eu resolvo esse problema. O menino foi lá e matou. Aí a mãezinha pegou, enrolou a pele do animal na mão, no braço, e o velho já estava cego, não tinha mais visão, né? Estava cego. Então, lá entrou Jacó, com um prato na mão, e disse: meu pai, vim trazer a comida. Aí o pai escutou e disse: quem é você? Sou Esaú. Aí disse: se aproxime para me pegar em você. Aí quando ele se aproximou, que tocou na mão, disse: a voz é de Jacó, mas a pele é do irmão. Se aproxime que eu vou lhe abençoar. Colocou a mão na cabeça e o abençoou. O que é que a gente aprende com essa história? Jacó sou eu e você, os que não temos direito, os que não têm pele, os que não são adequados. Mas a nossa mãe criou uma estratégia para que nós assumíssemos o lugar do nosso irmão mais velho. Quem é nosso irmão mais velho? Jesus. O pai estava cego, não podia ver os defeitos de Jacó. A única coisa que ele poderia ver era: em que roupa você está vestido? Nós somos inadequados, mas quando nós nos apresentamos diante de Deus, Deus escuta a nossa voz e diz: a voz é do astro, mas se aproxime para me pegar em você. E quando ele pega em nós, ele diz: mas o cheiro é de Jesus, a pele é de Jesus, o que é de Jesus eu transfiro. O direito que é do irmão mais velho é seu. Aleluia! 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 Isso é a paternidade de Deus. É esse Pai que Ele quer que você conheça. Quando você se aproxima dEle, Ele ouve a sua voz, mas a sua pele e o seu cheiro é de Jesus. E por causa dEle, Ele muda você de lugar. De indigno para digno, de deserdado para herdeiro, de bastardo para filho, para príncipe para herdeiro. O mundo não suporta um mendigo quando este nasceu para ser rei. Jacó nasceu para ser rejeitado. O seu nome é ladrão, significa ladrão, enrolão. Mas a mãe, que é a graça de Deus, traçou uma estratégia e disse: eu vou te introduzir e vou te dizer como você faz para receber o direito do teu irmão mais velho. Aleluia. Que Deus abençoe.